Bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com Execução. Nós estamos aqui, Vanderlei Souza. Nós estamos na série O que a Base Decide revelou, falando aí sobre que mais de 1.000 empresários responderam aqui no Decide Express. O link está aqui embaixo, você pode responder também. É gratuito esse primeiro diagnóstico que a gente faz aqui para vocês. A gente está revelando o que mais de 1.000 empresas passaram para a gente. Hoje a gente vai falar como descobrir o verdadeiro problema da minha empresa. Ontem a gente falou muito que o empresário acaba apagando incêndio, resolvendo apenas o sintoma, ele não resolve o problema. Hoje você vai descobrir como você vai reconhecer, descobrir o verdadeiro problema da sua empresa. O gargalo não é o que você pensa. A maioria que passou com a gente no Decide, quando a gente faz o Decide aqui, essa coisa do Decide ao vivo, tá? A gente fez na Granja Viana semana passada. Então, na Granja Viana, a gente fez ele ao vivo. E aí, a primeira pergunta é: o que você acha que está impedindo a sua empresa de crescer? E depois do Decide, a metodologia vai passando ali por suas etapas e vai mostrar o verdadeiro gargalo. Normalmente não era o que o empresário pensou lá no início, tá? Ele pensa que o problema dele é vendas e no final o problema dele é execução. Ele pensa que o problema dele é organização e na verdade o problema dele é execução. Então a gente consegue pegar isso através do método. Foi muito legal lá, tá, com esses empresários. E muito bacana ainda, os empresários que estão respondendo, a gente está rumo a 2.000 decides, então responda você também aqui embaixo, clique o link na pesquisa aqui, responda, e aí você vai também participar conosco desse Decide e melhorar a sua empresa, fazer a execução acontecer. Isso vem no nosso livro, né? Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática. Vamos lá. Quando uma empresa vende menos, o empresário diz que o problema é o mercado. O empresário, quando ela vende menos, o problema é o lucro que está caindo, a culpa é a concorrência, é a equipe que não está entregando, é o cliente que só quer preço. Então, ele sempre terceiriza a culpa. Mas existe uma pergunta que poucos empresários fazem. Pouquíssimos empresários fazem essa pergunta. E essa pergunta ela é vital, porque e se esse não for o verdadeiro problema, qual é o problema real? Então, essa é a questão. É você parar de olhar, procurar culpados e procurar solução, procurar o real, da onde que está vindo, de onde que está brotando isso, né? Aqui em Carapicuíba, na época, o cara queria achar mina d'água, brotava água do chão, né? Então, é o mesmo que acontece nas empresas. Brotam problemas e você precisa saber da onde que está vindo. E se esse não é o verdadeiro problema, você tem que descobrir o verdadeiro problema. Depois de 1.000 diagnósticos desses que a gente fez aqui, a base Decide revelou um padrão impressionante, porque na maioria das vezes o problema que o empresário enxerga, ele é míope, ele não está enxergando que realmente a empresa está impedindo a empresa de crescer, está impedindo a empresa de evoluir. Ele enxerga apenas o sintoma. Então, essa série ela está baseada em mais de 1.000, agora chegamos em 1.026 isso, empresários que responderam. O Decide Express está aqui embaixo, ou no link da bio do Instagram, você também pode encontrar lá, fazer gratuito. E aí ele vai demonstrar para você qual é o verdadeiro gargalo, aonde que a empresa está parando, né? E essa metodologia que a gente desenhou é para dar o diagnóstico da maturidade empresarial, né? Então a gente desenvolveu aqui na Vendedor Vencedor uma ferramenta, que é essa daqui, a gente aplica ao vivo ou aplica online, e você vai entender qual o seu grau de maturidade para saber o que está acontecendo. O que a gente está falando aqui são empresas reais, dados reais, não é nada que eu acho, que eu li, que eu vi num livro, é algo que vocês estão respondendo para a gente e a gente está só compilando esses dados, né? E você também pode fazer o Decide, como eu falei para você, clicando no link aqui embaixo ou lá no bio do Instagram. A gente está rumo a 2.000 diagnósticos Decides. E isso vai dar uma base ainda melhor para a gente. Quanto maior a base,
mais informações a gente vai ter para passar para você conseguir executar melhor e melhor. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, um médico. Quando você vai no médico, e eu fui recentemente, né, até postei que fui lá, que a gente precisa cuidar do nosso corpo também. Quando você vai no médico, quando ele vai fazer ali a anamnese, ele pergunta o que você está sentindo e tal. Normalmente, ele pergunta, e faz também exames, né? Ele pergunta e faz exames. Ali, se você chegar com febre, ele vai fazer algo ali momentâneo para reduzir a sua temperatura, ou quando você chega com dor, vai te dar algo para amenizar a dor, mas ele vai investigar a real causa, da onde que está vindo aquilo. Que ele não vai tratar superficialmente, ele vai descer. O problema é que o empresário trata superficialmente. Estou com dor de cabeça, ele toma lá o remédio. Estou com febre, ele toma outro remédio, mas não resolve o problema. O paciente melhora por algumas horas, a empresa melhora por algumas horas, mas a doença continua lá. E, no nosso caso, a doença é a gestão que não está acontecendo. A gestão que está sempre do mesmo jeito, a gestão que não está executando. O empresário percebe que as vendas caíram. Então, ele faz uma promoção, ele faz um evento para animar a equipe, para motivar a equipe, estoura balão, faz uma palestra, né? Mas só que aí ele acaba gastando mais, diminui o lucro, o caixa aperta, então ele busca empréstimo para poder travar aquilo, mas tudo isso que ele está tratando é sintoma, tudo isso é sintoma, nada disso ainda é a causa real, tá ok? Tudo isso é sintoma. Porque se a causa não for encontrada, o problema vai voltar. E se o problema volta, ele volta pior, né? Você deve ter visto doutores falando isso, né? Quando se toma uma medicação e não resolve, quando volta, volta pior. E foi exatamente isso que a gente foi buscar com a base desse CID, né? Ela começou a mostrar pra gente um padrão que a maioria dos empresários estão fazendo, que as empresas passam meses tentando resolver sintomas, enquanto o verdadeiro gargalo, ele não é, ele está lá, continua escondido, ele não é nem atacado, ele continua escondido, ele não é nem visto. E aqui está uma das maiores armadilhas da gestão, ficar ali apagando incêndio, gastando tempo no sintoma, em vez de tratar onde que realmente está o problema, onde que realmente está a solução. O que a base Decide revelou com mais de 1.000 diagnósticos? Durante diagnósticos, uma situação se repetiu muitas vezes mesmo. O empresário chega dizendo que o problema dele é vendas. E aí, depois da análise, ele descobre que o verdadeiro problema estava em outro lugar. É o processo de venda dele que é ruim, o processo é desorganizado, demora para responder o cliente, não tem ausência de indicadores, não tem meta clara, né? Então, as reuniões não acontecem, quando acontecem não tem ata, não tem acompanhamento, então falta definição de responsáveis, eles ficam procurando culpados. Então, ou seja, a queda nas vendas é apenas uma consequência do que está acontecendo, não é a queda nas vendas, ela não é a causa, ela é uma consequência de uma série de ações que não foram tomadas. E é por isso que empresas diferentes podem apresentar o mesmo sintoma, mas terem causas completamente diferentes. Né? Então, ela apresenta queda nas vendas, mas tem causas completamente diferentes. Uma pode ser falta de acompanhamento e outra falta de processo de vendas. E os dois vão culminar com a diminuição das vendas. E quem tenta resolver tudo da mesma maneira continua preso ao problema. Então, seria como se você quiser resolver um problema que é com martelo e ir lá com um alicate. Não vai dar para resolver. Você está com a ferramenta errada. Então, você precisa ter a ferramenta certa para resolver o problema. O erro do empresário é que o maior erro dele, na verdade, é decidir antes de fazer o diagnóstico completo. Ele quer comprar uma solução mágica, ele quer comprar uma coisa que vai resolver o problema dele rápido, sem ter certeza do problema. Aí ele investe em marketing, por exemplo, para trazer mais leads. Se o problema dele é justamente que ele não está conseguindo atender o volume de leads dentro de um tempo razoável,
Se ele trouxer mais lead, ele está jogando mais dinheiro fora, porque ele não enxergou qual que é o gargalo. Que o gargalo não está na conversão, o gargalo está lá na entrada, está demorando para responder. Ou que o processo comercial está desorganizado. Ou ainda que precisa organizar para cobrar a equipe que execute o processo. Então, se você não tem clareza do que você vai cobrar, você fazer investimento, você vai jogar dinheiro fora. Você está tratando os sintomas, você não está tratando o que é o real problema na sua empresa. E aí, quando você faz isso, muitas vezes você perde tempo, perde dinheiro, a equipe fica desmotivada, a equipe desacredita da gestão e você começa a cobrar mais a equipe. Você precisa fazer mais, precisa vender mais, mas ele não sabe nem dizer onde que está o problema. E toda decisão que você passa a tomar sem você saber qual é o real problema, é só um chute, não é uma decisão. Na prática, você está tentando, é acerto e erro. Empresa não cresce baseado em chute, ali, eu acho que, não é eu acho que. Empresa tem que ter dados e fatos, então você tem que saber o que aconteceu. Então, eu vou te dar uma dica prática para você já hoje aplicar na sua empresa. A gente sabe aqui que no Café com Execução você sai com algo para aplicar na sua empresa hoje, já. Então, sempre que surgir um problema importante na empresa, você vai fazer 5 perguntas. 5 perguntas. Então, o que aconteceu? Isola o problema. O que aconteceu? Qual foi o fato? O fato que aconteceu. O fato foi, as vendas caíram. Tá, quando isso começou? No início do mês, agora de junho, de julho, né? Nós estamos dia 21, 22 de julho, e começou lá no dia 1º. Onde esse problema apareceu? Ele apareceu em vendas. Mas quais evidências comprovam que isso está em vendas? Né? Você vai olhar o processo, você vai olhar os seus indicadores, vai olhar os seus números, e aí você vai perceber que muitas decisões deixam de ser emocional e passam a ser técnicas, passam a ser racionais, baseadas em dados e fatos, em diagnósticos, e não em chute, não em sentimento, nem eu acho que. Diagnóstico tem que vir sempre antes da solução. Se você não sabe qual é o diagnóstico, você precisa fazer os exames, né? Consultar um especialista, consultar um médico, né? Você não vai lá simplesmente sair tomando remédio à torta direito. Você vai entender qual é o real problema para resolver esse problema. Então, agora, você que está aí com a gente, já conhece aqui o sininho, o desafio do executor aqui, do livro Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática, nosso livro aqui, onde tem toda a nossa metodologia do MIPEA, né? Meta, indicadores, processo, execução, análise, tudo está concentrado nesse livro. É um livro simples, rápido, com exercícios para você fazer, e você vai conseguir ler ele rápido e aplicar na sua empresa, o que é mais importante, para trazer resultados. Você também pode fazer o Decide, clicando aqui embaixo, tem o link do Decide gratuito. Quanto mais Decide a gente fizer, mais sólida vai ser a nossa base, mais informação coerente do mercado a gente vai ter para passar para você. Então, o desafio do executor hoje você vai escrever qual é o maior problema da sua empresa. Escreve aí, qual é o maior problema da sua empresa. Você vai pegar uma folha em branco, aqui, ó, folha em branco, e vai escrever qual o maior problema da sua empresa. E você vai usar uma ferramenta da qualidade, né? Quando a gente, sei lá, no Bureau Veritas, eu fiz as 7 ferramentas da qualidade, e uma das ferramentas delas é os 5 porquês. O que é os 5 porquês? Você vai perguntar por quê, 5 vezes até chegar na resposta final, que é o verdadeiro problema. Existem outras ferramentas, como escala, tá? Existe um monte de ferramenta que você pode utilizar para identificar o real problema. Mas hoje eu vou te falar dos 5 porquês, que é uma ferramenta muito tranquila de se fazer. Então você vai pegar o maior problema e você vai perguntar para a sua equipe ou para você mesmo: por que esse problema aconteceu? Cada resposta deve levar a um próximo porquê, até você encontrar a causa raiz.
Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Por que a xícara caiu? Por exemplo, a xícara caiu. Ah, porque ela estava na ponta da mesa. Por que ela estava na ponta da mesa? Porque eu estou conversando com vocês e acabei colocando desapercebido, não prestei atenção quando eu coloquei, e aí, na hora que eu virei, bati o braço, ela caiu. Porque eu não estava prestando atenção, porque eu estava gravando o episódio. E por que eu gravando o episódio, né, focado no episódio, derrubei a xícara? Porque ela estava numa mesa que é pequena demais. Essa mesa é pequena. Ela precisa ser uma mesa maior para que eu possa colocar ele num canto onde não atrapalhe, né, mesmo que não apareça para vocês, e eu consiga executar. Então, o problema real é uma mesa maior, não é a xícara que caiu, não é o café derramado. É uma mesa maior para a gente poder fazer um café com execução com maior qualidade e não quebrar a xícara. Esse é um exemplo que eu dei para você aqui dos 5 porquês. Você vai pegar o maior problema da sua empresa e aí quando você resolver o maior problema da sua empresa, você vai vir aqui tocar o sininho, coloca o símbolo do sininho aqui embaixo, manda o sininho para mim lá no Instagram dizendo que resolveu, aplicou, fez e deu certo. A ferramenta dos 5 porquês, ela dá muito certo. É muito simples e fácil de fazer, não te custa nada, você vai fazer em coisa de 15 minutos e vai trazer um super resultado. Quem trata sintomas trabalha mais, quem encontra o gargalo executa melhor. Você tem que encontrar o gargalo da sua empresa, o verdadeiro gargalo da sua empresa. No próximo episódio aqui da série A Base Decide, né? Decide Revela, a gente vai falar sobre um tema que separa as empresas organizadas das empresas que vivem no improviso. Né? Quem vive no improviso normalmente vive no desespero, não sabe o que vai acontecer e aí fica ansioso, a ansiedade toma conta e você, ansiedade é excesso de futuro, você vai ter problema. Então, você vai entender quais são os indicadores que uma empresa realmente precisa acompanhar, por que medir. Não existe gestão sem medir, né? E sem gestão também não existe execução, existe somente ações, né? Mas não há execução. Execução é uma ação que leva ao próximo resultado. Então, isso vai ser amanhã, no nosso próximo episódio do Café com Execução. Sem indicadores, não há execução. A gente vai encerrando por aqui hoje e amanhã, né, quero você aqui, e se você possível, já faça hoje, clique aqui embaixo, clique na bio do Instagram, faça o seu Decide. Entenda, o Decide, ele vai dar o gargalo real da sua empresa. Tendo o gargalo real, você vai conseguir fazer ações, executar, ter um plano de ação com um dono, com tempo para acontecer, e isso vai te dar previsibilidade de fazer a sua empresa crescer muito, crescer com sustentabilidade, porque nós aqui acreditamos que, ó, execução vence talento, tá aqui na minha pulseira, execução vence talento, e é por isso que a gente está aqui no Café com Execução todos os dias às 7h47 da manhã para te passar um conteúdo e você aplicar na sua empresa para você crescer e executar, trazendo resultados. Um bom dia para você e amanhã a gente se vê no próximo Café com Execução.